Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à sessão solene para a abertura do PJ na Câmara Municipal de Coimbra. Tema: Jovem e Mercado de Trabalho. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, senhor Maciel de Freitas Silva Braga. O excelentíssimo vice-presidente da Câmara Municipal, senhor Geraldo Fábio da Silva. O excelentíssimo secretário da Câmara Municipal, senhor Rogério José Rodrigues. Convidamos os excelentíssimos vereadores a tomarem seus lugares. Antônio César Franco, Valdeci Cal, Francisco Elvésio Vieira da Silva, Nelson Juliano da Silva, Luiz Cláudio de Souza, Valmir Divino da Silva. Convidamos a ocupar as cadeiras de destaque, simbolizando a mesa, o excelentíssimo vice-presidente, senhor Edson Campos Rodrigues. Vice? Falei errado? O excelentíssimo mestre Dr. Randolfo Martino Júnior. O excelentíssimo Dr. Anderson Brandão. Os estudantes inscritos no PJ da Escola Estadual Emílio Jardim: Maria Eduarda Ferreira, Maria Eduarda Avelino Cabral, Sabrina Vitória da Silva Oliveira, Igor Leonardo de Paula Oliveira, Marcelo Henrique Oliveira, Matheus Roberto de Freitas Braga. Senhoras e senhores, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite. Declaro aberto, solenemente, a abertura do Parlamento Jovem de 2023. Cumprimento cordialmente o senhor Edson Campos, senhor Randolfo Martins e os demais vereadores e aqueles também que estão aqui presentes conosco. No uso das atribuições a mim conferidas sobre a bênção e a proteção de Deus, declaro aberto a inauguração do PJ de Coimbra. Para mim, é uma honra, é uma satisfação e a concretização de um projeto e de um sonho iniciado pelo nosso ex-presidente da Câmara, senhor Geraldo, coordenado aí pelo vereador Luiz Cláudio, também as co-participação do Sebastião e da Marcelina. Hoje a Câmara de Coimbra se reúne para dar início a um projeto, um programa de formação política voltado aos estudantes. Sejam todos bem-vindos, meninos e meninas. Criar
esta oportunidade, né, de conhecer melhor as políticas, este instrumento de participação do poder legislativo municipal e estadual. A todos vocês, né, que me acompanham, há um bom tempo também estou com vocês, né, lá na escola. Quantas vezes, né, sempre deixei claro para vocês a necessidade de abraçar e se interar com esse tema, né, gente? A cada ano, os jovens acolhem um tema de relevância social e vivência, né, nos estudos, para debater e deliberar, que contribui para a sua formação política. É uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por meio da Escola do Legislativo, realizada em parceria com diversas câmaras dos municípios mineiros. Aos meus colegas que estão aqui, eu convido vocês a dar uma cordial acolhida aos nossos jovens. Luiz Cláudio de Souza, coordenador do PJ. Boa noite a todos. Boa noite. Eu cumprimento ao senhor presidente, estendendo aos demais vereadores sacados, servidores, nossa equipe técnica, jurídica, doutor Randolfo, doutor Anderson, vice-prefeito também, Edson Campo, aos presentes aqui, os que nos acompanham também pelas redes sociais, a vocês, alunos do ensino médio da Escola Estadual Emílio Jardim. Seja muito bem-vindo a esse projeto que é um sonho, né, de todos, acredito que integrantes dessa casa, conseguimos aos poucos idealizar e aqui chegamos, né? Tenho certeza que vai ser de grande importância, grande valia e que bons frutos, né, serão colhidos por intermédio desse projeto, o Parlamento Jovem. Conte sempre com os representantes, né, os vereadores, conosco aí da coordenação e que nós venhamos a trabalhar em conjunto nas oficinas, né, nas gincanas, nas dinâmicas, enfim. Sejam bem-vindos, recebam nosso abraço. Obrigado, senhor presidente. Vereador Valdeci Cal. Boa noite a todos, né, aos presidentes, os demais colegas, né, os que estão aqui presentes, os alunos aí do Emílio Jardim, e né, como o Claudinho disse, né, meu amigo aí, que sejam bem-vindos, né, que vocês aí, nesse momento, se Deus quiser, vocês vão aprender muitas coisas boas que vão servir para a vida de vocês, e é isso aí. Se Deus quiser, vocês vão brilhar muito aqui nessa casa. Sejam todos muito bem-vindos. Vereador Valmir Divino. Boa noite a todos os colegas aqui presentes, todas as pessoas que estão nos acompanhando pela rede social. Boa noite ao vice-prefeito, aos advogados, aos alunos aí da Emílio Jardim. Eu tenho a dizer que eu espero que esse projeto contribua muito para a vida, para a formação de vocês. E eu sempre falo que a política, ela deve ser discutida, sim, a boa política deve ser discutida. Eu sei que o presidente da Câmara sempre foi entusiasta dessa ideia também, sempre foi defensor dessa ideia, né? E eu espero que esse programa venha muito a contribuir aí para a vida de vocês e conte sempre com todos nós aqui na Câmara, que vocês possam seguir firme aí nesse propósito. É isso aí. Vereador Francisco Elvésio. Senhor presidente, boa noite. Caros colegas, boa noite. Na pessoa do Randolfo, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, junto ao vice-prefeito. É muito bom ver a juventude participando do parlamento, como ex-presidente do Grêmio Estudantil da Emílio Jardim. É muito bom ver a presença da juventude, porque a política tem que ser discutida,
deve ter a participação da juventude, porque futuramente vocês possam estar sentados onde nós estamos, porque é isso que eu penso, e torço que isso aconteça. Homens, mulheres, ocupando essa cadeira, jovens, com novas ideias, propondo coisas boas para o município, isso é importante. Não somente como vereador, mas como futuros prefeitos, prefeitas, isso é importante, porque a política é passageira. Nós estamos aqui passando, daqui uns anos são vocês, depois são os filhos de vocês, e eu acho isso importante. O Parlamento Jovem em Coimbra vai ser uma porta muito boa para a política da nossa cidade. Então, parabéns a cada um e a cada uma, principalmente aos pais de vocês, que eu imagino que vocês comentaram com eles que iria participar do parlamento e claramente teve o apoio deles. Muito bom, parabéns. Vereador Geraldo Fábio da Silva. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem nas redes sociais. Nosso muito obrigado a todos vocês que vêm comparecer no nosso Parlamento Jovens. Então, vamos dar início hoje, se Deus quiser, vai continuar e vai dar muito certo, contando com os jovens, do Emílio Jardim, vai continuar com nós aí junto. Então, muito obrigado a todos vocês. Vereador Rogério José Rodrigues. Muito boa noite a todos que se encontram, o nosso vice-prefeito, os nobres vereadores, uma boa noite a todos também que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, o jovem que se encontra presente aqui, a esposa do nosso pastor Ananias, muito querido na nossa cidade, né? Quero deixar aqui poucas palavras para esses jovens que aproveite esse momento aqui, esse parlamento aqui que está sendo criado hoje aqui, já vem, né, de ideias passadas, né, Claudinho também teve essas ideias no passado, nosso presidente Maciel também veio colocando isso aqui em pauta e até que aconteceu isso hoje. Então, quero dizer a vocês todos que aproveitem esse momento para que vocês possam aprender e como o vereador Francisco falou, hoje a gente está aqui, a gente vai passar a nossa época. Quem sabe amanhã pode ser um de vocês aqui. Jovens, moças, rapazes. Então, sejam todos bem-vindos e aproveitem esse momento aí para vocês conhecerem um pouquinho mais da política. Muito obrigado. Encerramos então essa sessão. Rogamos a Deus que ilumine a todos nós, passando assim a palavra ao palestrante da noite, o excelentíssimo mestre Dr. Randolfo Martins Júnior, que irá ministrar a palestra com o tema do ano, do projeto que é Jovem e Mercado de Trabalho. Presidente, boa noite, os vereadores também. Eu vou, se me permite, presidente, falar de costa para a mesa. Cometer essa indelicadeza de falar de costa, mas aqui eu vou falar para os jovens, né? Então, a mesa já passou da fase de jovem já, né? Então, eu vou falar para os jovens aqui, eu acho que aqui fica mais, né? Mais íntimo aqui, né? Presidente, primeiramente, queria assim, dar os parabéns à iniciativa da Câmara de instalar um parlamento jovem aqui na cidade, pelo trabalho da Câmara. Eu já acompanho o parlamento jovem na Câmara de Viçosa já há alguns anos, né? Eu também presto assessoria na Câmara, acompanho lá e é um resultado espetacular que a gente vê, os jovens realmente mobilizados, engajados, e isso é muito importante para os dias de hoje. A gente vê a política se deteriorando a cada dia mais, né, e a gente resgatar o jovem, trazer o jovem
para um debate ético, sério com a política, isso é muito importante. É a função do parlamento isso. Eu acho que todas as casas legislativas deviam também ter esse trabalho. A Assembleia Legislativa de Minas tem esse trabalho, e dá esse apoio às câmaras municipais, e precisamos resgatar realmente isso. Nós estamos vendo a política, como eu disse, que se deteriorando a cada dia, e os jovens se afastando cada vez mais da política, e isso até é um propósito realmente de quem está numa situação de dominação, né? Porque quanto mais desinformados os jovens estiverem, vai surgir uma geração que vai facilitar quem já está no poder, né? Se nós voltarmos atrás, voltamos há poucos anos atrás, se eu citar aqui alguns nomes de políticos, certamente os jovens não vão saber. E pessoas que foram ícones no Brasil, no mundo, se destacaram por um processo de alienação realmente que tem vindo, né? E não só por quem está na política hoje dominando, mas por uma série de fatores, de conjuntura, mídia, política, cultura, tudo isso distanciando o jovem da política. E nós já estamos pagando um preço muito caro hoje por conta dessa alienação dos jovens, e vamos pagar um preço muito mais caro no futuro muito em breve. Já estão pagando essa conta hoje já. A gente ser julgado por um tribunal, que hoje eu chamo de um tribunal de exceção, que é o STF, já é um preço caro que nós estamos pagando hoje. O STF hoje, ele é um tribunal de exceção, não é um tribunal constitucional. Né? Temos um parlamento que temos hoje, temos um executivo que temos hoje, e temos os políticos que se destacam hoje, né, que faz da política como se fosse coisa particular deles. Isso é lastimável, é um preço caro que nós estamos pagando. Precisamos resgatar realmente um outro conceito de política que nós já praticamos no passado. Eu me lembro, presidente, vou contar uma pequena história minha aqui. Em 1989, e isso aí falando então, realmente uma experiência para compartilhar com os jovens. Daqui a pouquinho já falo do mercado de trabalho, que é coisa rápida aqui. Vamos compartilhar alguma experiência e a palestra aqui é só de passagem. Em 89, nós tivemos a primeira eleição democrática para presidente da República depois do período da ditadura. Primeira eleição direta, né? Depois de 30 anos de ditadura, que se iniciou em 64, o Brasil foi às urnas em 89. E nós tivemos uma grande oportunidade, né, de começar a escrever a história do Brasil de uma maneira diferente. Reconstruir a democracia, ter um país forte. E aquele ano, para mim, foi o primeiro voto que eu dei. Eu, com 16 anos, já fiz meu título de eleitor e foi meu primeiro voto, em 1989. Para mim foi muito marcante participar daquele momento. Foi um momento de efervescência no Brasil, né? O país tinha acabado de ter aquele movimento das diretas já. Eu queria perguntar para os jovens que estão aqui hoje, vocês se lembram do movimento das diretas já? Já ouviram falar? Se lembram ou não? Certamente nem eram nascidos, né? Mas já ouviram falar do movimento? Se eu citar alguns nomes aqui, vocês vão saber se eram nomes ligados ou não às diretas já? Se eu citar Ulisses Guimarães. Alguém já ouviu falar do Ulisses Guimarães? Tancredo Neves. Esse já, né? Tivemos alguns nomes assim, muito importantes naquele momento. E em 89, eu me engajei muito nesse movimento político e me identifiquei com o candidato, com as propostas dele, que foi o Mário Covas. Naquele momento, o PSDB estava acabando de ser fundado, né, no Brasil,
E a primeira ficha de filiação do PSDB em Viçosa foi a minha, a ficha número 1. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, né, para poder facilitar a comunicação, encurtar o canal. A gente via assim de televisão, lia em jornal, né? Hoje a gente não lê um jornal impresso mais, só pega ali o clipezinho no celular rapidinho, mais ou menos, né? E pensa que é notícia, né? Então, antigamente a gente lia jornal, não tem mais hoje. Então, para ter acesso à informação, a contato, a procurar alguém, era muito mais difícil, muito mais restrito. E eu fiquei igual um doido. Quando eu vi o Covas, lia sobre ele nos jornais, na propaganda política, eu falei, não, gente, eu tenho que abrir aqui em Viçosa um comitê do Covas, tenho que fazer o movimento dele aqui em Viçosa, trazer o PSDB para Viçosa. E nisso, eu comecei a descobrir um contato ou outro, era tudo telefone, fixo, né? Não tinha nem celular naquela época ainda. E comecei a ver os contatos. E nós fizemos em Viçosa um verdadeiro movimento, né? Não prol do Mário Covas, mas foi um movimento democrático. Porque nós trouxemos de jovens para esse movimento, para essa campanha. Na época podia pregar cartaz em poste, em muro, né? Então era os jovens indo para os muros, para as ruas, pregar cartaz, a gente fazia passeata, fazia carreata. E fizemos um movimento em Viçosa, assim, extraordinário. Depois fundamos o PSDB, em Viçosa. Me desfiliei um ano depois apenas, fiquei só um ano no PSDB e não mais exerci política partidária, podemos assim dizer. Mas foi um momento que marcou muito minha vida por esse contexto todo, né? O Brasil sendo redemocratizado, a Constituição Federal sendo escrita, diretas já tinham acabado de passar e tudo mais. Nós precisamos resgatar isso. E naquele ano de 89, em Viçosa, com um grãozinho de areia que começou comigo, né, o primeiro que despertou para esse movimento, nós conseguimos dar ao Mário Covas em Viçosa o segundo lugar nas eleições em Viçosa. Ele perdeu só para o Lula naquela eleição. Um trabalho feito exclusivamente por jovens, voluntários, sem receber nenhum tostão para isso, né? E nós colocamos assim, nossa vida, nossa alma realmente para trabalhar. E o Covas conseguiu ficar em segundo lugar, perdeu só para o Lula, que o Lula nunca perdeu a eleição em Viçosa presidente, para nenhuma eleição dele, né? Das características da cidade lá, cidade universitária, com muito estudante, professor e tudo, então o PT sempre foi forte para as eleições federais, mas nunca para municipal. Então, um feito desse para aquele movimento só de jovens engajados ali foi um resultado assim, extraordinário, eu considero, e que marcou muito. E é isso que eu digo, nós precisamos resgatar essa alma política do jovem. E aí esse trabalho que estamos fazendo aqui hoje. Agora, quando nós vemos quantos jovens poderiam estar aqui hoje, e temos 11 jovens, eu não vou falar apenas 11 jovens, nós temos 11. Vocês não são apenas, vocês são os diferenciais, né? Agora, poderiam ter muito mais. Então, que essa semente sendo plantada aqui hoje, que ela gere esse mesmo espírito que gerou nesse movimento que nós iniciamos em 89 em Viçosa, né? Que ela contamine outros corações também e motive outros jovens para estarem fazendo esse trabalho de conscientização, de aperfeiçoamento político, de procurar realmente ter esse interesse mais amadurecido pela política, né? Não fazer da política um balcão de negócio. Duas coisas que eu considero hoje que que a política virou refém e deteriora a política. Estou dando a palestra primeiro, depois eu vou entrar no mercado de trabalho, viu, Claudinho? Aí é 5 minutos. Vou descontar tudo que o Claudinho faz com a gente hoje. Duas coisas que eu considero hoje. Nós temos hoje os 3 poderes totalmente deteriorados e desconfigurados. Nós temos um judiciário que era feito para julgar, mas nós temos um judiciário que faz leis e que executa as leis.
né? Quem tem que executar é o executivo, quem tem que fazer leis é o legislativo. Temos um judiciário que faz tudo, né? E, além de tudo, constitui um tribunal de exceção. O doutor Anderson Brandão está aí para me desmentir se eu estiver falando errado. Por exemplo, aqueles presos lá do 8 de janeiro não deveriam estar presos por ordem do Supremo Tribunal Federal. Nós temos um inquérito que não foi proposto pelo Ministério Público. A mesma pessoa que investiga é que está prendendo e está condenando. Então, também uma pessoa que prende, que acusa, julga e prende. Não é o certo. Nenhum daqueles presos ali de 8 de janeiro possui foro privilegiado. Foro privilegiado são políticos que detêm mandato, que são julgados só pelos tribunais. Então, quem deveria ser julgado pelo tribunal, pelo STF, são políticos que deveriam ter mandatos federais, deputados federais, senadores, presidente da República. Nenhum preso ali tem foro privilegiado. Nenhum deles poderia estar sendo processado pelo Supremo Tribunal Federal. E está lá. Então, nós temos um judiciário completamente desconfigurado, que não faz seu papel. Um executivo muito pior, um legislativo que está caindo na mesma onda. Mas nós estamos trabalhando aqui com a Casa de Leis. É um parlamento jovem. Então, por que eu digo que o parlamento, não falando da Câmara de Coimbra, não, senão daqui a pouco o Marcel rescinde meu contrato. Mas longe disso. A Câmara de Coimbra aqui, se nós tivéssemos um reflexo dela no Parlamento Federal, a gente teria um outro Brasil, com toda certeza, em termos de ética, de postura, de comprometimento. Estou falando do Parlamento Federal. Nós temos hoje dois elementos que corrompem o parlamento. Há poucos dias, o deputado Aécio Neves disse uma frase que saiu estampada nos jornais aí. A Aécio falou que o plenário da Câmara é um local insalubre. O que é um local insalubre? Insalubre é um local propício a pegar doença, né? Quem recebe insalubridade aí, por exemplo, no trabalho, porque ou trabalha com algum agente químico, biológico, pode ser contaminado. O plenário da Câmara é insalubre. Ele disse isso há poucos dias atrás. Duas coisas que mudaram o perfil. Redes sociais e o tal de emendas parlamentares. O parlamentar, ele não é feito para executar, para liberar dinheiro. Mas os nossos parlamentares federais se transformaram em despachantes de verbas federais. E rede social. Nós tivemos aí o Nicolas Ferreira eleito com 1,5 milhão de votos, sem ninguém conhecer o Nicolas, a troco de rede social. Não estou falando do conteúdo político dele, mas ele foi eleito não pelo conteúdo político dele, pelo trabalho político, foi eleito por rede social. Quem votou no Nicolas Ferreira, se tiver algum presente aqui, não precisa nem levantar a mão, mas vai me dizer depois, se votou porque conhecia o trabalho dele, algum de vocês sabia que o Nicolas Ferreira era vereador em Belo Horizonte? Alguns colegas ali não sabiam. Mas sabia dele pelas redes sociais, conhecia o nome do Nicolas Ferreira? Ele era vereador em Belo Horizonte. Quer dizer, era um fato importante. Um fato tão importante, mas mesmo assim as pessoas conheciam o Nicolas pelas redes sociais. Então, os nossos parlamentares se transformaram em despachantes de verbas federais para poder saírem em mídias sociais, receber engajamento. O tal de engajamento hoje está destruindo os jovens e a política brasileira. Tudo em troca de engajamento. Ninguém está votando mais, ainda preocupado em propor ideias, em construir um trabalho sério, ético. Está todo mundo preocupado em engajamento, em divulgar seu nome, e falar lá que liberou emenda, que não sei o quê, papapá, e ter depois aí 1,5 milhão de votos. Isso eu falo lá da minha casa. No dia da eleição, presidente, a gente estava lá em Araponga, no parque do Brigadeiro, e voltando para Viçosa. Minha esposa vota em São Miguel, paramos em São Miguel,
era para ela votar, e seguindo para Viçosa. Estava eu, minha esposa, meus 2 filhos. Aí o mais novo, fez 16 anos, também já fez o título. Falou, pai, me dá os números para a cola aí. Mas foi nada imposto, não. Foi conversado, tal, discutimos em casa, já sabia quem que ia votar e tudo. Aí passei para ele, vou falar os números aqui não, senão vou me complicar aqui. Você vai votar em tal. Oi? Vai querer me bater aqui. Aí já passei para ele, você vai votar em tal, anotei os números na colinha para ele, beleza, tudo tranquilo, chegou em Viçosa, ele foi para a escola dele, fui para o meu colégio lá que eu voltava. Aí à noite em casa, na apuração, nós estamos vendo televisão lá, tá Nicolas Ferreira, só falava de Nicolas Ferreira na televisão, né? Apuração, deputado Nicolas, papapá, não sei o quê. Aí falou assim, ó pai, ele estava do meu lado, Daniel, mais novo, eu votei nele. Foi o Daniel, mas... Não, eu votei no Nicolas Ferreira. Você nem conhece o Nicolas? Não, mas o Nicolas está nas redes sociais aí. Coloquei para você na cola o número que você tinha que votar lá. Não, mas eu votei, foi no Nicolas. Então por que você me pediu a cola, né? Dentro de casa tive esse problema, né? Eu falar que... Eu votei no Nicolas porque se perguntar assim, quem que era Nicolas, não sabe quem é o Nicolas, não. Mas as redes sociais, né? Então é isso aí que está estragando a política. O trabalho que vocês vão ter pela frente é um trabalho que vocês vão ter que ter um engajamento para construir uma mente política. Esse que é o trabalho do Parlamento Jovem. Formar uma mente política. E é isso que nós esperamos de vocês. Agora, deixa eu falar do mercado de trabalho, então, senão eles vão me cortar meu tempo aqui, não vou falar o que eu tinha que falar. Claudinho tudo bem embora já, mas Paulo. Eu queria falar para vocês o seguinte, sobre o mercado de trabalho, que é o tema que eles vão trabalhar nessa etapa do Parlamento Jovem, nesse ano aí, né, o tema é mercado de trabalho, né? Certamente, vocês vieram para cá pensando o seguinte, o mercado de trabalho vai falar que tem que qualificar, tem que ter a mão de obra, tem que estudar, tem que aperfeiçoar, procurar emprego, né? Palestrinha seria mais ou menos isso, tem que procurar emprego, qualificar, estudar mais, para poder conseguir uma boa oportunidade. Não está errado, não. Mas eu estava pensando assim, o que eu posso falar para os jovens? Aí que foi a minha preocupação, né? O que eu vou falar para os jovens sobre o mercado de trabalho que não seja aquele trivial? Que tem que estudar, tem que qualificar para ter um emprego bom, todo mundo sabe, não sabe? Isso aí é o básico. O que eu vou falar para os jovens? Algo que vai ser diferente para despertar atenção e, ao mesmo tempo, e principalmente, útil para a vida de vocês. O que vai ser útil para a vida de vocês? Aí eu lembrei de uma teoria que nós estudamos na administração. A administração tem um autor que chama Philip Kotler. E Kotler escreveu a teoria dos 4 P's do marketing. Eu pensei nisso, o que eu vou falar para eles? Né? Eu vou falar dos 4 P's do marketing. O que é marketing? Vamos começar aqui para a gente acertar os detalhes aqui. Marketing, muita gente fala o seguinte, o Sebastião já fez o marketing da Câmara hoje? O Sebastião já fez o marketing da Câmara, Sebastião? Não fez, o cara que não fez. Sebastião fez a divulgação, fez a propaganda da Câmara. Marketing é algo que vai além da propaganda. Então, muitos pensam o seguinte, né? Marketing é propaganda. Está mais ou menos certo. Mas o marketing vai além da propaganda. O marketing é uma estratégia de venda do seu produto. Então, você vai criar uma estratégia de venda. A propaganda é uma dos pontos da sua estratégia de venda. Então, esse autor que eu citei aqui, Kotler, ele escreveu o seguinte, para você vender o seu produto, você tem que cumprir 4 P's, P's de pato. 4 coisas que tem que ser com a letra P, então é a teoria dos 4 P's.
Primeiro P, produto. Segundo P, preço. Terceiro P, praça. E o quarto P, promoção. Mas o que tem a ver agora esses 4 P's? Produto, preço, praça, promoção, com o mercado de trabalho, com a minha vida? Eu também fiquei pensando nisso. Eu vou ter que dar uma costurada para colocar para os jovens esses 4 P's. Porque para o mercado de trabalho, o que vocês precisam fazer é vender o produto de vocês. Tem uma estratégia para vocês entrarem no mercado de trabalho. É vender o produto. Quando os 9 vereadores estiveram aqui em campanha, eles tiveram que vender um produto, que era o nome deles, que era a campanha deles. E isso faz parte da estratégia de venda do produto. Eles não venderam a troco de dinheiro, a troco de voto, mas era uma estratégia para construir, né, o eleitorado, ter essa base, obter os votos. E vocês, para entrar no mercado de trabalho, então, como é que vocês vão vender o produto? Então, são esses 4 P's: produto, preço, praça e promoção. O que é o produto, então? Vamos falar de um por um aqui. O produto é vocês mesmos. Vocês são um produto que vocês vão vender para o mercado de trabalho. Estudando, formando, talvez alguns vão optar por um curso técnico, fechar o 2º grau, outros vão para o nível superior, mas vão almejar o mercado de trabalho. Vocês são o produto que o mercado de trabalho vai consumir. O primeiro ponto é esse. Então, você tem que ter um produto de qualidade. Ninguém quer comprar produto de má qualidade. Quando a gente associa alguma coisa a um produto chinês, isso aí veio da China. Antigamente falava que era do Paraguai, né? Agora é chinês. Já associa a um produto de má qualidade. Primeira coisa, cuidem do produto de vocês, para vocês terem algo de qualidade a oferecer. E aí vem isso tudo: qualificação, estudo. Vocês têm que ter um produto de qualidade para oferecer. Quando vocês forem apresentar um currículo, forem pedir um emprego, tentar um concurso, obter uma oportunidade, ou até candidatar para alguma das 9 cadeiras aqui, vocês, ou a cadeira lá da Praça Álvaro de Barros, número 401, vocês têm que ter, tem 2 cadeiras lá. Daqui a 6 anos vai estar disponível de novo, né, Edinho? Então, vocês têm que ter um produto para oferecer. Cuidar do produto. E o que é isso? Qualificação, estudar, buscar, né, ter um bom relacionamento com as pessoas. Vocês têm que ter aquilo que oferecer. Pensar o seguinte: se eu estivesse do outro lado para contratar alguém para trabalhar comigo, o que essa pessoa que vai contratar queria? Eu no meu escritório, estou antes no escritório dele, Claudinho no escritório dele. Quando nós vamos contratar alguém, nós vamos fazer alguma avaliação. Esse produto que a gente vai contratar, essa mão de obra que a gente vai contratar, eu vou entregar do meu escritório a chave para a pessoa que vai trabalhar comigo. Uma pessoa que vai abrir meu escritório, vai ter acesso aos meus documentos, ao contato dos meus clientes, a informações, a senhas, acesso ao sistema. Eu vou colocar tudo isso na mão de quem? Eu vou ter que avaliar. Avaliar em vários aspectos. A formação profissional, se é qualificado, o histórico, o currículo, o que ele fez na faculdade, na universidade, no colégio, os cursos que ele fez para agregar. E eu vou avaliar também, é claro, não vou colocar dentro do meu escritório uma pessoa irresponsável. Eu vou avaliar o caráter, o comportamento, a ética, tudo isso eu vou avaliar, qualquer profissional.
Isso faz parte do produto que vocês vão vender. Então, preocupem-se em ter uma qualificação profissional, mas também preocupem-se em terem um conteúdo para oferecer também de caráter, de ética, de responsabilidade. Isso é muito importante para o que vocês vão oferecer lá no mercado de trabalho. Quando vocês forem um profissional autônomo, forem um empregado, forem um servidor público, forem um vereador, vocês têm que ter esse conteúdo. Não só a formação profissional, mas esse conteúdo ético. Qualquer um de nós avaliamos isso aqui. E eu não vou colocar dentro do meu escritório, entregar a chave no escritório de uma pessoa irresponsável, de horário, comprometimento, que atende as pessoas de qualquer maneira. Então, trabalhem isso. A forma de tratar a pessoa, polido, educado, respeitoso. Lá comigo eu sempre falo isso. Chegou qualquer pessoa lá, senhor, senhora, sim senhor. Eu tenho cliente lá com 60, 70, 80 anos de idade. Eu não aceito o estagiário meu, o secretário, falar lá, chamar uma senhora de você. Mas você vai chamar de senhora. Isso tudo faz parte. Então, vocês têm que ter esse conteúdo. Vocês têm que ter esse produto para oferecer. Segundo P, preço. Vocês tendo um bom produto, vocês vão ter um preço bom para vender o produto. É a precificação. Para vender tem que ter um preço. Tem que ser um preço competitivo no mercado, ver o concorrente, como é que está o preço dele. Vocês vão ter que colocar o preço do seu produto. Mas, primeira coisa, um preço que vai justificar pela qualidade do produto. Terceiro P, praça. A praça é a localização do produto. Aonde eu vou colocar o meu produto para vender? Eu vou vender picolé, vou abrir uma fábrica de sorvete, de picolé, vou vender lá no Polo Norte. Uma péssima fábrica. Se eu puder vender meu picolé no deserto Saara, é ideal para mim. Se eu conseguir energia para manter ligado o freezer lá, né? Senão não vai dar. Eu tenho que colocar meu produto aonde que tem consumidor. Eu tenho que escolher a praça do meu produto. Tem que colocar no lugar certo. Vocês têm que estar no lugar certo, na hora certa. Saber escolher relacionamentos, amizades, vínculo de pessoas, pessoas que vão te dar oportunidade de trabalho, oportunidade de emprego, às vezes não só do emprego em si, mas de contatos, de relacionamento. Saber onde vocês vão estar. Vocês têm que saber construir o mercado de trabalho de vocês, o local de trabalho de vocês. É a praça. Então, isso é a aplicação do terceiro P para o mercado de trabalho. Vocês têm que saber construir as oportunidades. Quem não se preocupa com política? Quem não se preocupa em estar nesse ambiente aqui, de debate, de amadurecimento, de uma casa de leis? Quem está preocupado em ficar, ou não está preocupado, né? Quem está hoje optando por ficar alienado? Enquanto muitos poderiam estar aqui participando, não vou culpar todos, muitos têm outros compromissos, têm trabalho, têm outras suas dificuldades, distância, que moram em zona rural, etc. Né? Muitos queriam estar aqui, mas não poderiam estar aqui. Mas procurar esses ambientes, talvez diretamente, vocês não vão conseguir um emprego, uma oportunidade, mas de um contato para o outro. Em 1999, eu vou parar de falar os anos aqui das minhas histórias, senão vai me entregar demais, né? Mas eu já entreguei que em 89 eu tinha 16 anos. Marcelinho, essa água aqui é uma dica que eu já falei demais? Não. Então tá. Em 99, eu tinha acabado de formar em 96, tinha feito um estágio em Belo Horizonte, talvez, vou falar pessoal mais antigo, não, mas Geraldine pode lembrar, do Darcy Bessone, que era pai do Leopoldo, da fazenda ali de Paula Cândido. Eu fazia um estágio com o Darcy Bessone, trabalhei com o professor Darcy um ano depois, ele veio a falecer, voltei para Viçosa, com o escritório dele lá fechou com o falecimento dele.
O Darcy era uma referência em direito empresarial. Então, vou contar aqui a experiência. A gente tem que estar no lugar certo, na hora certa, e saber construir as amizades, para ter a praça para a gente entrar no mercado de trabalho. Todos os meus estudos, toda a minha vocação assim, de acabar de formar, era para trabalhar com a empresa privada. Ele tinha lá no escritório dele grandes empresas de clientes, siderúrgicas, Amânimas, a Belga Mineira. Era tudo voltado para a empresa, tudo para a privada. Sabia nada de área pública, prefeitura, de campo, sabia nada. Fiz um péssimo curso de administrativo na universidade. Meu negócio era, tinha estudado para advogar para a empresa. Aí o Darcy morre, então já foi o primeiro baque, fechou o escritório lá. Voltei para Viçosa, sem um emprego lá de Belo Horizonte. Agora a Viçosa tem que pintar de tudo, né, Claudinho? Agora é empresa, é público, é criminal, trabalhista, que surgir tem que pegar, né? Um colega meu, ele era procurador do município de Paula Cândido, Leandro, que faleceu, era professor da FJF. O Leandro passou num concurso lá na Federal de Juiz de Fora, na Universidade Federal. Aí me ligou, falou: Randolfo, passei no concurso em Juiz de Fora, sou procurador aqui em Paula Cândido, você não quer pegar a prefeitura aqui, não? Assumir o meu lugar? Te indico aqui para o prefeito, tá? Você tem experiência com prefeitura, em área pública, tudo, direito administrativo? Meu negócio era só empresa, né? Falei: Leandro, falando com a pessoa certa, é comigo mesmo. Sabia nada de direito administrativo, né, de prefeito. Primeira vez, com a cara e a coragem. Falei: Leandro, é comigo mesmo. Nós temos que estar no lugar certo, na hora certa, e saber ter os contatos, as pessoas. Eu não pedi nada para o Leandro. O Leandro foi meu colega de universidade, foi meu calouro, uma turma depois da minha. Pela amizade que fizemos, se eu não tivesse envolvido, né, nos estudos ali com o Leandro, se eu tivesse outro caminho escolhido, não tinha surgido essa oportunidade. Então, saber escolher as pessoas, as amizades, os relacionamentos que vão criar oportunidades para vocês. Não estou falando aqui para desprezar os amigos, de forma alguma. Amigo para a vida toda. Mas temos que atentar para isso. Atentar para as oportunidades. E o Parlamento Jovem que vocês estão tendo hoje é uma grande oportunidade. Daqui vocês vão ter atividades em Belo Horizonte, lá na Assembleia, vão conhecer pessoas. Eu não estou falando para vocês virarem a cara para os amigos, esse tipo de coisa, não. Pelo contrário. Temos que preservar e manter para o resto da vida. Mas não desperdiçar oportunidades que abram portas. Muitos agora estão em casa lá, nem sabem o que está fazendo. Vocês estão aqui ouvindo essa conversinha fiada minha aqui. Mas é pelo Parlamento Jovem, pelo amadurecimento. Isso aqui vai abrir porta para vocês. Quarto e último P, que eu acho que é o mais importante, o que eu queria mais falar aqui. O quarto P é o P da promoção. O que é a promoção no marketing? Promoção não é só fazer a propaganda lá, a promoção do dia, né? Compre, pague 3, leve 4, não é só isso não. Promoção é saber promover o seu produto, divulgar o seu produto, colocar o seu produto em evidência. Isso que é promoção. Você vai promover, saber divulgar. E isso é que é o mais importante, porque é a promoção que vai criar o interesse do consumidor. É a forma que o seu produto é visto no mercado que vai despertar o interesse do seu cliente, do seu consumidor. Então, saibam divulgar o seu produto, o seu conteúdo, a sua pessoa, porque você é o produto. Saiba divulgar a sua pessoa, a sua imagem. Agora vai todo mundo para a rede social se divulgar lá, né? Não é isso que eu estou falando. Também não estou falando para ninguém ter conta em rede social. Não é isso não. Mas saber divulgar. Para ter as oportunidades, vocês têm que se valorizarem. Valorizar
é resgatar princípios éticos. Um produto só é bem avaliado, destaca no mercado, quando ele é diferenciado. Vocês têm que ser um produto diferenciado no mercado. E a promoção, a divulgação, a imagem é tudo para diferenciar. Podemos ter um excelente produto, numa péssima embalagem, não vai ser vendido. Você tem um péssimo produto, pelo contrário, podemos ter um excelente produto, numa péssima embalagem, é isso que eu disse, não vai ser vendido. Se vocês tiverem um péssimo produto, numa ótima embalagem, o consumidor vai ver aquela embalagem ali, eu vou levar para experimentar. Talvez não vai comprar de novo, o produto foi ruim, mas comprou pela embalagem. Saibam trabalhar a embalagem de vocês, é o mais importante de tudo. Sejam diferentes no comportamento, no trato com as pessoas, no respeito, nos interesses, nos ambientes. Eu acho que posso falar alguns exemplos aqui que não estou vendo ninguém com esse problema. Não vou falar problema não, mas quer ver um negócio? A seleção brasileira de 1982. Eu fui longe demais, né? Nem antes eu lembro dessa aí. Eu era pequenininho. A seleção brasileira de 1982, que foi a seleção do Tele Santana, essa Geraldinho lembra. Valmir também lembra essa aí. Valdeci lembra. Foi a melhor seleção brasileira de todos os tempos, não foi, Geraldinho? Foi a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Naquela seleção tinha Zico, Torinho Cerezo, Falcão e a turma grande lá. Vou perguntar para o Geraldinho aqui que ele presenciou a seleção. Eu ouvi falar só, viu, Geraldinho? Tinha alguém tatuado naquela seleção? Não. Nenhum tatuado na seleção. Algum com cabelo descolorido? Não. Cabelo arrepiado? Chuteira cor-de-rosa de... E mais, Tele Santana, que era o técnico, ele não aceitava. Ele era técnico do São Paulo, ele dispensava jogador que chegava lá atrapalhado. Cabelo arrepiado, descolorido, tatuado, Tele não aceitava. Foi a melhor seleção brasileira que nós tivemos todos os tempos, que infelizmente não ganhou a Copa, mas tinha tudo para ganhar, mas perdeu. É a embalagem. É claro que não era a tatuagem ou sem tatuagem que o jogador jogou mais ou menos, né? Mas o que eu digo é um produto diferenciado hoje. E resgatar esses valores é que vai tornar vocês esse produto diferenciado. Aquela bermudona, né, Claudinho, nem embaixo. Gente, não vai procurar um emprego, não constrói um produto com isso, não. Eu estou falando, às vezes, eu estou falando assim, esse cara fala muito de moral, muito conservador, né? Eu nem falei meu voto aqui, mas já mataram a charada, né? Porque, gente, mas não é ser conservador, isso é para a vida. Resgatem isso e não deixem, né, que isso se perca, porque vai valer para vocês para o resto da vida. Eu quero que vocês guardem o que eu estou dizendo. Eu falei que cara careta, né? Não é careta, não. Isso é o diferencial no mercado. Então, guardem essas palavras minhas. Procurem ter uma boa embalagem, ter um bom produto, né? E construam, né, a praça de vocês. Preservem a imagem. Vai para a rede social, vai postar lá com um copo de bebida na mão, numa festa. Na hora que você vai procurar emprego, o dono da empresa vai procurar e ver a sua rede social. Os caras aqui vai para a festa, vai para a balada com um copo de bebida na mão, lá não sei o quê, com a bermudona lá embaixo, cheio de tatuagem, cordão de prata, aquele negócio que tem. Segunda-feira esse cara vem trabalhar. Guardem isso.
saibam se valorizar. E presta atenção que eu vou falar agora para encerrar. Valorizar é serem diferentes. Não é porque todo mundo está fazendo que é o legal, que é o bacana. Valorizar é ser um produto diferente. Pensa o seguinte, vocês são um produto na prateleira do supermercado. Se todos os produtos forem iguais, qualquer um serve. Procurem ter uma embalagem diferente para ser notada. Que embalagem bacana, que jovem bacana, que jovem educado. Quando alguém for procurar o Maciel, que é o professor da escola de vocês, Maciel é aquele aluno é diferenciado. Assim que a porta vai se abrir. E é assim que funciona o mercado de trabalho. Então, parando com a minha caretice aqui, você pode estar pensando, mas não é caretice, é a realidade. Guardem isso para o resto da vida. Procurem se valorizar e aproveitem essa oportunidade que a Câmara está dando para vocês. Procurem fazer um bom trabalho no Parlamento Jovem, que no final do ano a gente tem aqui um projeto de lei para ser aprovado vindo de vocês, vindo do Parlamento Jovem, né, e construam, né, essa vida pautada na ética e nos compromissos e nos valores que realmente devem ser preservados. Isso aí, boa noite e obrigado pela atenção. Doutor Randolfo, muito obrigado pela palestra. Enriquece bem, né, o nosso conhecimento. Serenidade, né, pessoal? Falando. Muito obrigado mesmo, né? Fica aí para vocês aí tudo isso que ele passou para a gente. E também é uma preocupação que todos nós temos, né? Até na hora que você estava falando aqui no finalzinho, Chiquinho até bateu no peito. Chico foi meu aluno, gente. Desde cedo, sempre engajado aí com as coisas do Grêmio Estudantil. Faltava um pouquinho nas minhas aulas, né? Aula de filosofia todo mundo mata, né? De vez em quando e tal. Era uma festa, né, Marcelo? Mas essa questão do ser o diferenciado, eu acho que é uma preocupação que nós temos que ter. Como disse, né? Uma realização, isso, né? Que essa casa está oferecendo para vocês. E principalmente, né, para o município de Coimbra. Vocês serão diferenciados. Como? Sabe aquele momento que surge um assunto e quando, né, sempre partilho isso com vocês, né, aí vem um assunto de política. Aí as pessoas utilizam sempre do senso comum, né, aquela coisa, mas os políticos todos são iguais. Aí eu reforço aquela teoria da mãe de vocês, né? Você não é todo mundo. Eu gosto de bater no peito e falar, eu não sou todo mundo. Faço valer aqui as palavras da minha mãe. Então, é o grande diferencial que nós estamos tendo na nossa frente. Acredito, né, que a gente vai conseguir agariar, trazer mais jovens, né? E uso aqui, né, até uma aspas, né, do Cristo, né, que sempre deixou bem claro, né? Vá e pregue a boa nova, né? Eu vejo como que a religião ela tem um papel fundamental nas nossas vidas, estruturar os nossos comportamentos, a moral, a ética, mas eu uso até essa ideia, às vezes algumas pessoas discordam, mas se tem uma solução para o nosso Brasil, se tem uma solução para o nosso mundo, né, lógico, iluminados por Deus, é através da política. Automaticamente alguém deve estar se indagando, mas logo através da política, sim. O que está aí, que eu pedi para colocar aí nas nossas camisas, né, é uma frase que foi dita há 25 séculos atrás, né? O castigo de nós, né, por não envolver com política, né, do homem bom que não faz política, é ser governado pelas pessoas más que fazem política. Se você sente que é o diferencial, você tem que abraçar esse compromisso com a sociedade,
abraçar esse compromisso também com o seu próximo. Ah, eu não quero mexer com política. Eu gosto e os meus ideais, né, os meus propósitos são iluminados por Deus, a partir da ética, da moral. Eu quero ajudar o próximo. Então a política, ela tem sim um papel fundamental na construção de um mundo melhor. E isso aqui é o primeiro ano, né? Esse projeto já acontece há 17 anos, Claudinho, ou 12 anos, o PJ, aqui da região. 12 anos na região. Então é a primeira vez, né? O Geraldo ele já tinha pensado sobre isso, outros também já tinham comentado sobre isso. O Geraldo indicou o Luiz Cláudio para ser o coordenador, mas a Marcelina. E assumir isso aqui, eu vi isso, gente, é a oportunidade agora. É um investimento, né? Também nós temos que fazer investimento para que isso aconteça. Quero que vocês se sintam muito bem acolhidos, né? E contem com a gente e vamos, né, fazer um trabalho juntos, né? E mais uma vez, né, sejam muito bem-vindos aqui nesta casa, né? E terei muita felicidade de saber, né, que um dia vocês podem estar aqui. E estando aqui, o que vocês devem pensar? É um momento que vocês podem estar fazendo história, né? Nós temos ali, né, na galeria dos ex-presidentes aqui, que já passaram aqui na Câmara. Eles, né, hoje são pessoas que deixaram, né, história. Amanhã pode ser vocês. Agora imagina deixar a história e deixar um legado, deixar um nome, né? Isso é fundamental, né? Como eu falo com vocês, né, nas aulas, né, nesse breve intervalo chamado vida, entre o nascer, viver e o morrer, por que não deixar um legado, né? Por que não serem um pouco aquilianos, né? Deixar aí o nosso nome perpetuar por gerações. Eu acho isso fantástico. Que isso fica aí, conheço um pouco de vocês. Mais uma vez, eu tenho muito orgulho de estar aqui, muito orgulho de fazer parte lá da Emílio Jardim, né? Vejo que sairão grandes figuras dali, né? E ok. Bom, uma boa noite para todos, uma boa noite para todos que nos acompanharam. E agora, vem uma partezinha boa para a gente ali, a gente vai fazer um lanchinho, ok? Alguém quer dar mais um recado? Os meninos, tranquilo? Doutor, mais uma vez, obrigado, doutor. Foi muito tranquilo, tá? E a todos que estão aí nos bastidores para que isso aconteça, né? Meu muito obrigado e uma boa noite. E, mais uma vez, que o bom Deus nos ilumine e nos capacite.